E nesse mês de dezembro foi instalado o novo regional Leste 3 da CNBB, com o objetivo de promover a sinodalidade da Igreja no Espírito Santo. E para falar com a gente sobre a instalação deste novo regional, eu tenho a alegria de receber o secretário executivo, Padre Roberto Marcelino de Oliveira. Boa tarde, Padre Roberto, bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington, boa tarde a vocês, ouvintes da TV e todos os meios de comunicação do Pai Eterno. Muito obrigado por nos conceder esse espaço nessa tarde de segunda-feira. Padre Roberto, primeiro eu gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa um pouco da situação da igreja aí no estado do Espírito Santo, até para a gente ter um olhar de retrospectiva para entender aquilo que são as motivações históricas da criação desse novo regional. A pergunta é muito oportuna, Padre Wellington. Veja, o estado do Espírito Santo não é um estado grande e expressivo como o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e tantos outros, pelo tamanho, pela sua história e pela sua incidência política e também cultural e geográfica no cenário nacional. E o estado do Espírito Santo está entre a Bahia, que é um estado grande também, Minas e Rio de Janeiro. Mas tem sua expressão cultural. Veja, nas pesquisas históricas nos dão conta que a terceira paróquia, se não a segunda paróquia no Brasil, foi criada em Vila Velha, onde hoje está situado a Prainha. Paróquia, hoje também tem um santuário, onde aconteceu a missa de ação de graças por ocasião da instalação do regional. Santuário Divino Espírito Santo. A Prainha está a aproximadamente 2 quilômetros, onde hoje está o santuário. E ali está uma das primeiras paróquias do Brasil. Então, a história da evangelização de fé neste país, ela está quase junto com a fundação e o início vamos dizer assim, da evangelização dos povos aqui na América Latina. Importante a gente ter claro esse primeiro olhar. O segundo, que a nossa história de igreja, embora hoje com 4 dioceses, elas sempre foram marcadas pela presença dos religiosos e religiosas. Aqui temos os franciscanos, que até hoje tem o Convento da Penha, um dos lugares mais belos do Brasil também, no alto, entre Vitória e Vila Velha tem a terceira ponte, tem a Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora das Alegrias, essa devoção que veio de Portugal, lá tem o santuário, então é uma devoção também mariana, não podemos esquecer disso, a presença dos religiosos franciscanos, depois a presença dos jesuítas, foi nesta região aqui também, que tivemos uma espécie de aldeamento entre Nova Almeida e Jacaraípe, aquelas regiões ali, que estão na região da Serra, no Espírito Santo, hoje praticamente reduzidas ruínas. Então, temos uma história longa, mas o marco, vamos dizer assim, fundante dessa nova experiência vem do Concílio Vaticano II, quando as comunidades eclesiais de base, aqui os pequenos grupos de círculos bíblicos, se reuniam nas casas e em seguida nas ruas para iniciar uma forma com a palavra de Deus na mão, os círculos bíblicos, para que não germinar daquela gênese de uma comunidade eclesial de base. Hoje são grandes igrejas, grandes paróquias, surgiram com esse olhar. O segundo marco é a presença dos leigos na construção e na edificação da Igreja do Espírito Santo. Um dos primeiros ministros de Eucaristia da América Latina nos dão conta que foi aqui no estado do Espírito Santo, em 1964 para 65, com o concílio em curso, a paróquia de São Domingos do Norte, que está dentro hoje da Diocese de Colatina, eu fui seminarista lá e pesquisando a história, um bispo chamado Luiz, que era bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, passava 3 dias ali dando curso os leigos sobre a importância, missão e a participação dos leigos na igreja. Aí vem os ministros qualificados do matrimônio, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, da Eucaristia e também do batismo. As comunidades
são muitas comunidades, poucos são os padres, e os leigos então têm uma participação afetiva e efetiva dentro da comunidade. Isso é um marco importante na história da igreja. Depois essa ideia vai amadurecendo. Até 1983, quando o bispo de São Mateus, hoje bispo emérito, ele solicita os bispos do Regional Leste 2, que tem Minas Gerais e Espírito Santo, para criar o subregional. E assim foi feito. Em 93, os bispos aprovaram e criamos o subregional do Espírito Santo. Isso foram passos dados até que chegamos, vamos dizer assim, o coroamento, quando, por ocasião da 58ª da Assembleia dos Bispos do Brasil, que aprovaram a criação do Regional Leste 3. Padre Roberto, o Estado do Espírito Santo, ele é composto de 3 dioceses, é isso? São 4, a Arquidiocese, a sede Vitória do Espírito Santo, certo. A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, que fica para nós aqui no norte, faz divisa com o estado do Rio de Janeiro e Leopoldina, aquela diocese ali do Minas, e a Diocese de Colatina, quer dizer, Vitória, e próxima a Cachoeiro, e a região serrana toda, depois Colatina, e por último São Mateus, que está ligado à Bahia e a região noroeste, o nordeste de Minas Gerais. Teoflotone e Valadares ali, as divisas. Então são 4 em todo. 4. Poucas. Sim. Onde hoje se organiza a nova sede do regional? Como é que vocês estão já se estruturando para criar essa instância de referência a essas 4 igrejas particulares, padre? Padre Wellington, veja, é como uma paróquia, né? Quando se cria uma paróquia, é necessário uma casa paroquial, necessário um centro pastoral. Nem sempre uma paróquia começa assim. Você que está na sua paróquia nesse momento, talvez já tenha participado de muitos festejos, quermesses, ações entre amigos, etc. para ajudar ou construir o centro pastoral, ou construir a própria igreja, ou construir a casa paroquial. Então é necessária estrutura. Não é diferente do Regional Leste 3. O que aconteceu? A Arquidiocese de Vitória, na pessoa do seu arcebispo Dom Dario, um grande entusiasta da criação do Regional Leste 3, ele então cedeu, em comunhão com os padres da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo, o SECATES, o Centro de Formação da Arquidiocese, onde tem lá o estudo de teologia, um espaço, porque o espaço é muito grande, um auditório aí para, creio eu, se salvo engano, mais de 400 pessoas, uma mega estrutura. Então, nesse espaço, tinham salas que estavam, não vou dizer ociosas, mas não estavam ocupadas, e foi cedido para o Leste 3. São 3 salas e uma espécie de uma cozinha, os banheiros ali. O suficiente, não só pelo nosso tamanho, e a pandemia tem nos ensinado isso, que hoje não precisamos de grandes estruturas. O Papa Francisco tem uma fala que reiteradas vezes ele repete: nós não podemos praticar e fazer uma pastoral como antes do modelo pré-pandêmico. Também aquele modelo já estava em xeque. Então, hoje, essa estrutura nos atende e muito bem a nova sede do Regional Leste 3, que fica em Vitória, na Praia do Sol. Perfeito. E hoje a gente olha para, por exemplo, para uma função de um regional. Muitas pessoas, às vezes, até não entendem como é que a igreja no Brasil se organiza mediante essas instâncias que são mais próximas a elas, enquanto dioceses e paróquias. Eu queria que o senhor pudesse resgatar para quem está nos acompanhando qual é a função de um regional como este, o do Leste 3, que agora é criado, mas também olhando para a diversidade do nosso país, né, que tem muitas dioceses, muitos estados, muitas paróquias, muitos municípios, uma gama grande de comunidades, a função de um regional da CNBB. Esse canal de comunicação e tantos outros religiosos tem uma função muito grande de fazer com que a doutrina
os ensinamentos da igreja chegam à casa de vocês, importantíssimo isso, bem como toda a estrutura da igreja, né? A doutrina ela é essencial. A igreja vive para anunciar a pessoa de Jesus Cristo. A última diretriz, a penúltima, dizia: para que ele se torne conhecido e amado por todos, fazendo discípulos e missionários. E a CNBB não é diferente. Criada em 62, oficialmente os regionais, na última Assembleia do Concílio, em 64, né? Ali teve essa ideia de fazer o que? Os regionais. Esse é o 19º regional. A Conferência Episcopal dos Bispos, no início, criada com Dom Helder Câmara, Rio de Janeiro, no Palácio São Joaquim, teve o primeiro bispo, Dom Mota, que era cardeal em São Paulo, né, que era o presidente. Era sempre o desejo de que os bispos se tornassem um espaço de comunhão, participação, também ali um espaço de diálogo, para que ouvisse, escutasse a sociedade, quais os grandes desafios que a igreja tem, e através de um projeto diocesano de pastoral, daí surgiu o grande projeto de pastoral para o Brasil, o primeiro dos bispos dessa era mais nova, né? Existia um concílio no Brasil, mas isso 1800 e alguma coisa, 1831, se não falha a memória. Mas desta vez, com os bispos todos sentados à mesa, foi o primeiro desejo. Mas com o tempo, também viu-se a necessidade de chamar os leigos, as pastorais, hoje os movimentos e organismos, para que pudesse, junto com a igreja, ajudar a evangelizar, fazer com que a palavra de Deus chegasse mais perto de você. Então, o regional, ele é uma instância, vamos dizer assim, não uma instância de imposição para a vida diocesana de uma igreja particular, mas é um lugar de comunhão. É um lugar onde se pensa as grandes prioridades da igreja, votada pelos documentos, as diretrizes 2019-2023, bem como as orientações do Papa, né? Quando eu estou deixando o Regional Leste 3, meu mandato termina dia 31 de dezembro deste ano, o Regional Leste 2, indo para o Leste 3. E lá nós realizamos, no último quadriênio, 2015-2019, mais de 360 encontros, pastoral familiar, encontros, assembleia de catequese, formação para os catequistas, para a família, para os jovens, para os leigos, pastoral da sobriedade, pastoral carcerária. Quer dizer, é um mundo da evangelização, talvez desconhecido por você, que não conhece ainda a pastoral, ou que conhece e agora está se redescobrindo nela, ou o movimento. Então, a nossa igreja é muito rica. E eu costumo dizer, Padre Wellington, que ninguém pode ficar de fora. Nós temos até a pastoral para as crianças, né? Se aquele que desejar e quer, a pastoral daquele do terceira ou da melhor idade com algum chão. Portanto, o regional quer oferecer, numa instância menor com suas dioceses, prioridades na área da comunicação, que é um desafio hoje, a pandemia nos ensinou isso, né? Improvisar tudo. De repente as câmeras ficaram, notebook também, tudo, fio, tudo que envolvia internet, porque uma busca. A igreja não estava atenta para este campo, embora tão necessário, né? Parece que, se me falha a memória, João 23, ou Pio 12 diz: se a igreja não usar os meios de comunicação, irá prestar conta a Deus sobre ela. Bom, eu não sei se foi o Papa esse mesmo que disse. O fato é que é importante que, no tempo da história, estão usando esses meios. E aí o regional quer colocar em prática as prioridades da Conferência Episcopal, bem como das orientações do Papa e de toda a Igreja Universal. Sem deixar de se preocupar com as demandas do dia a dia, como, por exemplo, a questão da barragem que rompeu da Samarco, por aí vai, temas atuais que os nossos fiéis são atingidos, que não podemos ficar alheio a essas questões gritantes que o Cristo nos pede hoje sempre. E padre, quando a gente fala o nome do Estado, ele já é muito oportuno e propício para a gente fazer uma reflexão. Por quê? O regional é criado em meio a esse momento que a Igreja Universal vive, chamando a nossa atenção para refletirmos sobre a sinodalidade. E aí eu pergunto para o senhor, qual o significado para a Igreja no Espírito Santo em promover a sinodalidade com a instalação desse novo regional?
Padre Wellington, eu tenho um texto, nós fizemos uma assembleia de pastoral remotamente com assessoria no dia 9, com assessoria do Dom Geraldo Lírio Rocha, que foi o presidente da CNBB, hoje bispo emérito Mariano. Também foi bispo aí, né? Foi bispo em Colatina, foi o primeiro bispo da minha diocese em 1990. 15 de junho de 1990, ele tomava posse como primeiro bispo de Colatina. Olha, ele dizia exatamente isso. A nossa história de igreja no Espírito Santo, e para muitos é desconhecida pelo tamanho, pela pequenez, mas não menos importante, veja, aqui, quando uma comunidade eclesial se reúne, a SEBS, que assim chamamos, ali tem um conselho pastoral comunitário. Aquele membro do conselho, ele senta uma vez cada 15 dias ou um mês. Aqui no Espírito Santo, muitos que estão nos ouvindo agora sabem que eu estou falando com muita clareza. Para decidir quais são as prioridades. A festa do padroeiro, vamos fazer quermesse, não vamos? Vamos chamar os padres para participar, ligar para participar da novena ou não, trido ou não. E com o recurso, o que é que nós vamos fazer com esse recurso? Eles dizem a prioridade. Uma parte do recurso vai para o fundo da paróquia e outra parte vai para a diocese. Então, é importante vocês verem que a participação do laicato ela é viva, muito presente no seio da comunidade. Isso já é um papel sinodal. Falar isso para a Igreja Universal, para alguns países fora do Brasil, soa estranho, como se os leigos tivessem decidido o destino da Igreja. Na verdade, é uma bela comunhão e participação com o pároco, também com as orientações e diretrizes da vida diocesana. A minha diocese não é diferente das outras, claro, né? Ela tem orientação para o recurso, quem deve administrar, quem deve assinar a conta, o dinheiro tem que estar na conta da paróquia e prestar conta de todos esses recursos. Então, nós já temos, já há mais de 60 anos, essa experiência aqui. Com outras palavras, não quero ser ousado, mas dando um tom de alegria e gratidão, os leigos participam efetivamente da vida da nossa comunidade. Perfeito. Padre, é engraçado, eu estava aqui observando e nós vimos as imagens, né, da criação do regional. Eu queria até pedir para que colocassem as imagens da missa, da instalação do regional. Diz aqui que a missa foi presidida por Dom Valmor, presidente da CNBB, no Santuário de Vila Velha. O senhor esteve nessa celebração. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente qual foi a mensagem deixada por Dom Valmor para esse momento tão importante da Igreja no Brasil e no Espírito Santo. Olha, primeiro, essa missa foi organizada dentro de 20 dias. Dia 15 de novembro, eu estava em Assembleia dos Bispos do Leste 2. Iniciando a Assembleia lá na Casa São José, a Casa Redentorista, uma belíssima casa. E lá os bispos decidiram o local, bateram o martelo, os bispos do Espírito Santo, junto com o Monsenhor Lauro, que será o meu futuro bispo aqui, vai ser ordenado dia 26 de janeiro. Ali decidiram fazer almoço para 1.000 pessoas, 200 por diocese, e me deram a tarefa como secretário de executar. Eu não fiz uma reunião com absolutamente nenhum grupo. Peguei as coordenações formadas em âmbito do Regional Leste 3, por exemplo, o ECC. Tem um José Heleno e sua esposa Maria. Diz para ele, nós precisamos oferecer o almoço. Vocês topam fazer? Topamos. O cardápio vocês decidem. Criei o grupo do WhatsApp. Equipe de liturgia. Já temos o coordenador em âmbito de Regional Leste 3, Padre Tiago e Padre Rodrigo. A missa será de responsabilidade de vocês, fazer o comentário e organizar a cantoria. Não foi diferente com a equipe de acolhida, não foi diferente com a PASCOM, não foi diferente com que fazer o translado dos bispos. Foram 25 convidados que vieram de outro estado, hospedagem, o café na sede do regional, o translado, a missa, devolver para o aeroporto, acolher o trânsito, enfim. Fizemos isso tudo sem nenhuma reunião, eu com as equipes. Apenas o contato, montando os grupos e direcionamento. Um exemplo de comunhão e participação. Segundo,
O Dom Valmor, na homilia, disse assim: é o menor do Brasil, mas aqui também está a chance de experimentar o novo de ser um regional menor, de proporcionar uma experiência de laboratório, quiçá sendo estudada e apresentada sem nenhuma ousadia ou qualquer presunção para os outros regionais. Então aqui vai ficar funcionando como uma espécie de laboratório. E aí eu peço muito a Deus e a Virgem Maria, Jesus Cristo, né? Ele que é o nosso mestre e Senhor da história, que nos ensine o caminho. Se nós 2000 anos chegamos até aqui com a dificuldade que temos e com as alegrias, eu creio que não será diferente as alegrias que teremos para continuar evangelizando nesses solos capixaba aqui, nessas terras capixaba. Portanto, Dom Valmor foi muito feliz ao dizer que nós temos essa missão. E a exemplo de Cristo, em torno da palavra, da Eucaristia, nos unirmos, descobrir o que é belo, avaliar aquilo que não foi positivo e fazer, é claro, um caminho de evangelização. E aí, eu digo assim, com a intercessão de Nossa Senhora da Penha, que é chamada também das Virgens das Alegrias, que é a padroeira do Estado do Espírito Santo. Mas, Roberto, a gente está observando também que todo o regional tem uma estrutura de gestão, de coordenação, de direção. Eu queria que o senhor apresentasse para quem está em casa como ficou constituída a direção do Regional Leste 3 e explicar um pouco da função do senhor, que é uma função exigente e muito importante para que um regional funcione, que é a de secretário executivo. Olha, vamos dizer assim, né? Os bispos reúnem, tomam as decisões, e é importante que... Mas tem que alguém assessorar os bispos. Imagina, bispo tem questão jurídica da diocese, questões pastorais, tem sacramentos, tem reuniões diárias. É impossível ele fazer tudo, então ele delega. Não é diferente dentro do secretariado. Então eu fico responsável para cuidar do RH, do financeiro. O regional, para se manter, ele tem que ter uma colaboração do fiel. Então, a campanha de evangelização que você doou, essa última realizada no dia 12 de dezembro, ela tem uma percentual de 20% vai para o regional. Talvez você pode dizer, mas tão pouco. Talvez alguém doou, sei lá, R$5, R$1 vai para o regional. Um exemplo, R$2 destinado ao regional. Mas é o que mantém a evangelização. Hospedagem dos leigos, passagem aérea dos leigos e a assessoria, são muitos. Nosso calendário para o ano que vem, o regional ainda é pequeno, está cheio de atividades. Então, o que eu faço? Eu contato com os assessores, muitas vezes eu também assessoro os eventos, cuido. Aqui tem uma colaboradora, o Leste 2 tem quatro colaboradores. Nós estamos contratando um prestador de serviço, na área da comunicação, na parte financeira, para nos ajudar. Será ali efetivo, para nos ajudar. Mas o que é importante disso tudo? É congregar uma quantidade de leigos que possa receber uma formação qualificada e possa se descobrir ali através dos dons que tem em servir a igreja, por amor a Jesus Cristo, tornar um agente de pastoral qualificado. Ele possa, no ambiente de trabalho, com a sua esposa e a família, onde estiver, ser testemunha real de Jesus Cristo. Nós ouvimos a história do Padre José, né? Uma história bonita, lá no Nordeste, de repente o homem que, com a graça de Deus, vai chegar ao altar. Tem muitos leigos também empenhados na missão. Queremos contar cada vez mais com a missão e o papel do leigo. Então o secretário ele faz isso, ele é o canal de comunicação entre os bispos e os leigos. Eu digo sempre assim, quando eu estou com os bispos, eu falo a pauta de preocupação que os leigos têm. Quando eu estou com os leigos, eu falo a pauta dos bispos. Eu fico fazendo essa ponte aí. E apresentar e representar o regional. E questões jurídicas, autoridade pública. Quer dizer, o caminho são os mais diversos possíveis. Mas, entre outras coisas, é claro, né, rezar junto com o povo. Isso é importantíssimo para nós, padres. Isso aí. Padre Roberto, eu acredito
que esse é um passo muito importante para a igreja no Brasil, quando a gente vê a criação de um regional que abrange um estado que precisa ser até conhecido do ponto de vista da evangelização, para que outras partes do nosso país possam fazer essa intercambialidade de experiências, né? Quando a gente observa, por exemplo, que tem alguém evangelizando lá em São Gabriel da Cachoeira, ou lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, ou lá em Natal, ou lá na Ilha do Marajó, e imaginarmos que nós fazemos parte de uma só igreja, de uma só conferência, e que os nossos bispos nos chamam a caminhar juntos, isso é muito importante para a gente tomar consciência de que a gente é parte de um todo, né, padre? Olha, eu vou dizer assim, você tocou no ponto o Brasil é um país muito cultural. E eu diria que o brasileiro, de modo geral, não conhece a nossa beleza. De modo geral, posso universalizar. Mas nós oferecemos aqui, na véspera da instalação, na sexta-feira, uma muqueca capixaba. E alguns padres questionavam, mas à noite, muqueca capixaba? Bom, fizemos muqueca para 25 pessoas, na Ponta Formosa, residência episcopal do bispo, Dom Dario, aqui na Arquidiocese. Comeram, como diz o povo no popular, de lamber os dedos. No dia seguinte, eu sugeri para a equipe, o José abraçou a ideia, de oferecer a torta capixaba. Se você não comeu, é um jeito de providenciar a torta. A torta capixaba é feita na sexta-feira santa. É o dia que o padre mais come, mas não deveria ser o dia de jejum? Deveria. Mas manda para a casa do padre, sem exagero, 3, 4 tigelas. Não tem ninguém que vai aguentar virar. O que a gente faz? Faz um jejum de antivéspera. Terminou a missa da unidade, a gente já começa ali, porque as tortas chegam. Ela é feita de quê? Não me pergunte aqui não, vocês estão em casa. Entre na internet que vocês vão achar a receita. E nós servimos a torta capixaba. Então, nós temos uma cultura do alimento aqui que é pouco divulgada, que é pouco, vamos dizer assim, disseminada nos meios de comunicação. Claro que hoje tem facilitado a chegada a isso, mas tem um povo de fé. A campanha da evangelização, campanha missionária, é uma das maiores do Brasil em proporção. Eu não tenho dúvida disso. O santuário onde eu estou falando nesse momento, vocês que nos escutam, nos assistem, é a padroeira da Diocese de Colatina, Senhora da Saúde, em Ibiraçu. Aqui, a campanha deste ano vai dar quase R$4.000 para enviar para a Diocese, da evangelização. A campanha missionária, nós tivemos reunião do Conselho Econômico hoje de manhã. Só do santuário, R$2.252 nós mandamos para a Diocese. Imagina juntando isso com 31 paróquias. É expressivo. Claro. Isso é graças ao compromisso do fiel. Então, essas coisas bonitas da nossa igreja, que os bispos querem que divulgue também. E muitas vezes, como você mesmo disse, né? Os bispos têm um zelo pela igreja, têm um amor, mas nem compreendido. E um cristão de comunhão diária é capaz de fazer observações do bispo que não sabe nem a agenda dele do dia a dia. Passa um dia com um padre no final de semana. Chega sexta e domingo à noite você vai embora, na última missa que ele celebra, às vezes 5, como falou em Manaus. Pega a lancha voadeira. Ou padres que tem paróquia aí com 250 quilômetros, com carro que atola. Então, assim, nós padres estão no centro da capital. Tem padres que estão no interior do extremo. Todos com uma única missão: servir a igreja e a Jesus Cristo. E não é diferente do bispo. Tá? Então, Wellington, você faz perguntas pontuais, parabéns, como alguém que gosta e conhece bem a igreja. Obrigado, Padre Roberto. Olha, o senhor falando aí, já ficamos todos curiosos do sabor e do tempero capixaba, principalmente, é claro, na evangelização, mas a gente não deixa de lado para conhecer também as riquezas da culinária aí do Espírito Santo. Vai ficar uma dica. Morgana, sim? A Morgana é a que fica nos bastidores entrando em contato com a gente. Isso mesmo. Para que ela depois me cobre. Talvez quem manda para o Sedex a comida é o Paulo. Fica aqui, Paulo, atrás, né, rapidinho.
O Paulo é da Pastoral da Comunicação, ele que preparou o espaço aqui, né? Isso. Aí, coloca a tela aberta aí, Paulo. Aí, Isso. que beleza. Isso. O Paulo é da Comunicação, que está assessorando aqui. Ele também pode ficar encarregado que eu mando chegar aí para vocês via Sedex. Então, veja lá, porque vale a pena conhecer. Mas mais que conhecer o alimento, comida, é também conhecer esse alimento espiritual, essa devoção. E o Santuário Nossa Senhora da Saúde, eu estava conversando com vocês, estão nos ouvindo, com o Padre Wellington antes de entrar no ar. Quem sabe vão transmitir uma missa todo dia 21 de cada mês. A missa é transmitida daqui e vem os devotos. Com chuva, sem chuva, eles vêm participar. Então, quem quiser entrar aí, só colocar Santuário Nossa Senhora da Saúde, esse tempo em que precisamos de saúde espiritual, não é? A pandemia está aí, a saúde psicológica, tem muita gente que não sabe o que faz com a vida, desesperado, saúde material também, né? A saúde física e a saúde, é claro, espiritual. É tempo oportuno, principalmente esse tempo agora de pandemia que a gente está vivendo. Nada melhor do que nos fortalecermos na fé e voltarmos o nosso olhar a Maria, Mãe da Saúde. Padre Roberto Marcelino de Oliveira, forte abraço para o senhor, muito obrigado. Dê um abraço também a nosso querido amigo Dom Décio, reitor aí do Santuário, e a todos do Regional Leste 3, à nossa disposição em evangelizarmos juntos, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado a vocês pela audiência e parabéns mais uma vez, Padre Wellington, pela entrevista. Hoje à noite aqui no Santuário eu vou dizer que eu dei essa entrevista para que eles depois possam acessar pelo YouTube. Sim, Deus abençoe a todos. Nós vamos mandar depois o link para o senhor aí da entrevista que vai subir para o nosso canal no YouTube. Forte abraço. Deus abençoe. Tchau.